de verdade, Deus está triste com isso. Meus irmãos, nós somos um tempo como o culto era para o Senhor. O culto era dedicado a Deus. E se vocês continuarem com isso, Deus vai tratar com vocês. Deus vai tratar com vocês. Eu disse como um profeta de Deus aqui, ó. Deus vai tratar com vocês se vocês continuarem cultuando esses cultos. No trabalho, calor insuportável aqui, muito. E eu tava tentando fazer essa live, ó, desde manhã e a internet não entrava. Eu queria trazer para vocês uma coisa interessante. Irmãos, é um assunto muito sério, referente. Quer que eu tire o boné, aqui, óculos, eu fico como aqui, é normal para vocês. Se é que não é uso e costume para vocês, né? Tô cheio de marquinho no rosto, tô protegendo do sol também, os meus olhos, tá bom? Então eu vou continuar assim. O importante é que saia daqui de dentro e entre dentro do coração de vocês. Meus irmãos, essa noite não foi uma noite nada fácil. Eu tive uma revelação de Deus muito forte. E eu vou dizer para vocês que é triste, porque tem amigos meus que aprendeu comigo e fazem isso. E Deus está muito irado. E é para vocês sumirem dessas igrejas. É para vocês virarem as costas para essas igrejas. E é o que Deus mandou falar para vocês. Culto pagão. O que se refere a um culto pagão? O que é um culto pagão? Meus irmãos, cuidado com cultos mesmo, cuidado com cultos. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas o homem é de Deus, Deus usa ele, é um homem santo de Deus, mas a Bíblia menciona que Ofni e Finéias, eles também eram de Deus, mas por pequenas coisas, poucas coisas, as mãos deles sujas não teve efeito na arca, né, do concerto contra os filisteus. Então são poucas coisas que a gente vê. Irmãos, o que é culto pagão? Culto pagão é todo culto a ídolos, todo culto a pessoa, a animais, tudo isso. Então, gente, por favor, eu quero o máximo de pessoas aqui na live. É muito sério o que Deus falou comigo, né? E eu queria compartilhar para vocês. Rápido, gente, vai dar o like. Dá o like o máximo que vocês puderem. Eu vou dar alguns recados aqui, tá? Para algumas igrejas. Vou falar aqui, posso falar nome? Se eu falar nome, eu vou falar que eu estou perseguindo, mas estou fazendo na vontade de Deus. O que é culto pagão? Culto pagão é tudo culto a homens, a pássaros, a ídolos. Culto pagão pode ser um culto que leva uma imagem. Por exemplo, os gideões, missionários gideões, eles fazem um culto pagão. Agora pergunta assim, por quê? Gente, já deram like? Por que eles fazem um culto pagão? Perguntem por quê. Por favor, perguntem. Vamos se interessar. Por quê? Porque eles colocam uma réplica da Arca da Aliança na frente do altar. Isso, a Bíblia fala assim, que não é para fazer nenhuma... Deus mandou para não fazer nenhuma réplica de Arca da Aliança mais, depois que ela foi embora. Então, isso é um culto pagão. Então, os gideões, eles fazem um culto pagão. Eles têm aquela arca, toda igreja que tem a Arca da Aliança na frente do altar, fazem um culto pagão. Um culto pagão para Deus é um culto pagão. Para Deus não é um culto de Deus. Não é um culto que leva essa sinceridade de poder, né? Obrigado, Ismael. Então, o culto pagão, tudo é aquele culto que leva alguma imagem, alguma escultura para se levantar. Ou para homens também. Culto para homens. Por exemplo, culto para... calma que eu vou entrar nessa parte, porque essa aqui é o que Deus me mandou mais falar. Então, essas Arca da Aliança... quando você tem uma foto ali do seu pastor no altar, fazer um culto dos namorados, culto jantar dos casados, dos casais, como a igreja faz, e tudo isso são coisas elevadas ao homem. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias, né, seria uma adoração a répteis, a quadrúpedes, né? Então, em Romanos isso fala sobre essa ascensão que ia ter também, né? Então, toda igreja que faz culto da família, culto de adolescente, culto de jovens, culto dos casais, é culto pagão. Culto pagão, né? Queria deixar um recado para o nosso irmão, que eu amo muito, pastor Flávio da Reage. Flávio, se você estiver ouvindo isso, sai fora, que Deus não está se agradando disso. Tanto você, tanto culto, irmãos, culto pagão é tudo culto que leva o homem a cultuar, ou seja, culto da família, não, o culto não é da família, o culto é de Jeová, o culto é de prostração, de arrependimento, tá certo? Então, tanto o Flávio que faz isso, eu acho que também o Wanderson Trovão faz,
Thiago Souza faz, que mais? Universal faz, Assembleia de Deus faz. Então tudo é culto pagão. Deus mandou avisar vocês que Ele não está feliz com isso, que é para vocês pararem com esses cultos pagão. Não existe culto da família, não existe culto de jovens, não existe culto de adolescente. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Isso foi uma criação de um fundador da igreja da Assembleia de Deus, que já falecido, né? Não existe culto de jovens, tá bom? Então não existe uma palavra específica para jovem, para adulto. A Bíblia é para todos. Não existe, a Bíblia não massageia nem criança, nem adolescente. Ela é uma Bíblia, então caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, como diz a Bíblia. E essa noite eu tive essa revelação de Deus. Então, cuidado, não fazem culto para a família, culto de família. Isso é coisa de nazareno, isso é coisa de quadrangular, isso é coisa de paganismo, pessoas mundanas. Então não faz, tá bom? Não façam de verdade. Deus está triste com isso. Meus irmãos, nós somos um tempo como o culto era para o Senhor. O culto era dedicado a Deus. E se vocês continuarem com isso, Deus vai tratar com vocês. Deus vai tratar com vocês. Eu disse como um profeta de Deus aqui, ó. Deus vai tratar com vocês se vocês continuarem cultuando esses cultos. Tá, gente? Afaste, vira as costas para esses cultos, porque não culto é a homens. Aí a pessoa fala, mas o culto é só o nome. Culto é o culto da família. Não. Quando a pessoa vai, pode ver que só domingo que lota as igrejas, porque é o culto da família. Aí vai o pai que não é crente, vai com a mãe, sim ou não é? É assim ou não é? Porque eles levam emoção familiar. Não deve, a igreja não tem que levar ninguém para emoção. Ah, vamos lá porque amanhã tem culto de jovem. Vamos, jovem, porque amanhã é culto de jovem. Não. Negativo. Tem que prestar culto a Deus de reverência, de poder e de sinceridade, de arrependimento e anunciar que a conversão chegou na sua vida. Não existe isso. Tá bom? Por isso que a igreja católica, todo mundo bebe uma cachaça no sábado, domingo lota a igreja católica na missa. Por quê? Porque é um culto de missa de família. Deus não está nesses cultos. Pode ter operações, pode ter demônio, pode ter isso, pode ter aquilo, mas Deus não está feliz com isso. Deus é culto pagão. Todo culto a homem é pagão. Aleluia, glória a Deus. Então espero que essa verdade chegue ao teu encontro. Isso não existe. Isso é heresia, apostasia contra a palavra de Deus. A culto culto dos jovens. Culto dos jovens. Espera aí, o culto é de Jeová. O culto é para adoração a Deus e não a homem, jovens prostitutos beijando, adulterando. Não, nada disso. O culto é para Jeová, sempre para Ele, a honra, a glória, o poder, o domínio, só para Ele. Ele só quer para Ele. Deus não aceita dividir a sua glória e tão pouco dentro de um culto colocar o nome de outras pessoas. Como também, né? Vocês falam uma coisa interessante. Pega o cartaz e põe lá, abala São Paulo. Tem o nome de todos os pregadores, um fogo atrás e todo mundo fazendo ceninha, mas não tem o nome de Jesus. Tem um monte de pregador, ou seja, isso é show. Deus não está nesses eventos de abala isso, grande pregador Wanderson do Júnior Trovão. Deus não está nada disso, Deus está irado com essas coisas. Deus quer um culto como que Deus quer? Culto das crianças? Não existe culto das crianças, meu Deus. Não existe culto das crianças, o culto é de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Nem coloca, quando você coloca o nome de culto da família, você está paganismo, isso é um paganismo. Está massageando o ego de famílias. Põe um culto assim, ó, culto do arrependimento. Né? Culto do arrependimento. Aí quero ver se eles vão. Eles não vão, eles vão porque eles têm essa atmosfera de emoção. Ah, o culto de jovens. Olha, vamos amanhã, porque amanhã é o grupo de jovens. É como no aniversário que eu passava lá na favela, eles falavam assim, vamos amanhã domingo, que é o grupo de jovens. Mas eles não falavam, vamos se converter, porque Jesus te ama. Sai do pecado. Não, eles falavam, então esse negócio de Júnior Trovão, de abala não sei o que lá, de grande convenção de pastores. Gente, saiam dessa porcaria toda. Isso é tudo coisas de Satanás que implantou dentro das igrejas. E ninguém fala nada, nunca quietinho. Nenhum pastor fala sobre o assunto. E não adianta falar que eu estou perseguindo ninguém. Eu estou avisando os irmãos para os irmãos não ir para o fogo. Os irmãos não ir para o fogo. E não fala que Deus revelou, porque isso é mentira. Que o Senhor que me revelou não é o Deus que te revelou. Porque o Deus que me revelou, Ele quer ordem e decência na sua casa. Tá? Então, parem toda a igreja, meus irmãos. Põe lá, culto da família. Vai lá, meus irmãos, no comentário e clica. Tá errado. Paganismo. Culto pagão. E é isso que Deus estava falando comigo. Outras coisas, meus irmãos, que a gente vê que não é bíblico. Não é bíblico isso e não vai ser, né? Tem muitas coisas que não é bíblica. Não tem parte bíblica
né? Como o dízimo e as ofertas, se a gente for analisar bem, dízimo não é obrigatório. Dízimo não é obrigatório, meus irmãos. Dízimo é um voto, tá bom? Eu falei isso para os irmãos, já dei esse ensino. Então, tem muitas coisas que as pessoas estão colocando dentro da igreja e trazendo essa essência, né? Essa essência de mentiras dentro dos cultos. Culto de varão, culto de varô. Que é isso, gente? O sangue de Jesus tem poder, seus endemoniados. O sangue de Jesus tem poder. Culto de varoas, culto de varão. Que é isso? Aonde chegou a igreja do arrependimento, aquela igreja poderosa? Você acha que Pedro e João estariam na escola? Hoje não pode ir para a igreja, por quê? Porque hoje é o culto das irmãs, hoje é o culto das irmãs. Só vai uma irmã prega, coloca tudo a bexiga rosa, as irmãs rosa, e fica toda a igreja rosa, culto das irmãs. Aonde se... Irmãos, misericórdia, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando uma igreja, ela faz 1 ano, ela faz 2 anos, a igreja tem que fazer um culto de ação de graças a Deus. Não um culto de olha, um ano de SA, colocar bexiga azul e branca na porta da igreja. De forma nenhuma. Temos que um culto de adoração, humilhação e arrependimento. Falar, Senhor, até que o Senhor nos sustentou. Até que o Senhor nos trouxe. Aleluia. Ai, Deus me tomando com boné. Viu, seus crentes? De boné, ó. Deus está me tomando aqui, ó. Deus está olhando o boné? Não. O boné é impossível chegar a mensagem de Deus? Não. O óculos, por causa do sol? Também não. Tá vendo como vocês são todos religiosos? Que amanhã depois não vou estar com óculos. Estou aqui porque tá sol. Olha o sol. Grande. Então, olha, Deus está me tomando aqui. Gente, acordem enquanto é tempo. Nós estamos nos últimos dias da igreja no Brasil e na terra. Nós vamos morrer. Vai ficar a igreja. O fundador Davi Miranda deixou a Deus e Amor lá. Ele morreu. Assim como eu vou morrer, eu vou deixar a SA para outros guiarem. Mas enquanto isso, pastores, endireita as veredas. As veredas estão tortuosas, os caminhos estão tortuosos, paganismo dentro da casa de Deus. Deus vai condenar vocês por causa disso. Não massageia, pastores, não massageia criança, não massageia mulheres, não massageia varões, não massageia culto da família, não massageia ninguém. Prega o arrependimento, prega que eles vão para o inferno, esses filhos de Satanás que é contra a palavra de Deus. Acabou. Vender lanche na igreja. A Deus e Amor é a igreja mais pagã que se envolveu, vendendo disco de Débora e Léa dentro do templo, bazar dentro do templo, né? Você vê que os profetas da Deus e Amor eram profetas de fogo de palha. Todos os profetas que passaram para Deus e Amor era tudo fogo de palha. Por quê? Porque a hora que veio o pecado, por que eles não denunciaram o pecado? Olha aquela mulher, Maria Lorena, aquela mulher tem um espírito de engano naquela vida daquela senhora. Porque se ela tivesse o de Deus, ela teria condenado as práticas da onde ela exerce o ministério. Ela tinha falado assim, ó, criança, jovem, tira a mão da doutrina do Senhor. Mas não, ela ganha por isso. Então a Maria Lorena, oh Deus misericordioso. Oh. Mas não, por que tá? Não tem como a luz combinar com as trevas. Não existe acordo nenhum entre eles. Não existe. Então Maria Lorena está lá, a senhora de idade, oh Deus, oh misericórdia, oh esse Deus não está te visitando para denunciar o pecado dentro de uma igreja onde Deus constituiu? Então é isso que a gente tem que ser visto. O dinheiro está corrompendo profetas, o dinheiro está corrompendo igrejas, o dinheiro está levando pessoas a levar um entretenimento. Isso está muito errado, muito errado. Né? Então é isso que eu falo para vocês. Por isso, meus irmãos, que eu digo a todos vocês, meus irmãos, o fim dos tempos está aqui. Não importa se vocês quiserem achar eu legal, achar eu não estou nem aí. Importante que eu vou dormir com a minha cabeça tranquila, trazer o que as revelações que o Espírito Santo me revelou. E eu não estou nem aí com o que vocês falam. Enquanto quem fala mal de mim está pior do que eu. Então, meus irmãos, é isso aí. Profetas não se combinam com as trevas. E eles denunciam. Ali era para chegar em oculto, chegar a fazer uma reunião ministerial dentro da Deus e Amor. E a Maria Lorena falou assim, ó, nós conhecemos a sã doutrina com sabedoria. Para não deixar essas irmãs da Deus e Amor com o cabelo tudo chapinhado. As obreiras da Deus e Amor tá com o cabelo tudo liso. Tudo lisinho, parecendo... Olha, tá uma bonequinha. Tá uma boneca. As obreiras antigas, que agora acho que abriu as portas, fazem também, tá? É mulheres subindo no altar. Outra coisa, mulheres subindo no altar. Toda igreja que tem mulher no altar. Não que Deus não ama as mulheres, mas é a doutrina de Paulo. Toda mulher que é sábia, ela respeita o altar de Deus. Altar significa lugar alto.
Então precisa, os homens estão ensinando, os homens têm que estar lá. A mulher está lá, você está pregando, a mulher está olhando sua bunda, ou vice-versa. A mulher está pregando lá com a bunda na frente do varão, com aqueles caras sentados lá atrás, não sei fazendo o quê. Eu não sei que aquele monte de macho fica sentado atrás do altar. Eu não sei. Alguém sabe o que é? Eu não sei. Ali o altar é lugar somente do pastor, do mestre de cerimônia. Aquele monte de macho, um olhando pro outro, tudo barrigudo, gravata tudo torto. Ô, glória! Aí não ora, não faz nada, e quando chega para a oportunidade, com o anel dourado, Deus revelou a mim! A vozinha assim, ó. E outra assim, outros pregam assim, ó. Deus, Deus fez isso. A vozinha, depois acaba o culto, a vozinha do cara. E aí, pastor, tudo bem? Dá vontade de... meus irmãos, é uma coisa... Olha, eu não sei que espírito que entra nos caras, que os caras mudam de voz. Não sei. O cara começa... Parece que o demônio entra dentro do corpo do cara. O espírito do engano entra no cara. Aí ele fica... Deus, inacabada, inachabada, você vai ver. Filhos de Satanás do inferno. Por que não prega normal? Você acha que Pedro mudou voz? Que tristeza ver a igreja desfalecendo tanto nesses últimos dias. Que tristeza ver a igreja desfalecendo tanto nessas últimas horas. Que coisa triste, coisa angustiosa, coisa chorosa mesmo. Pra que muda a voz? Eu peguei mais de 1000 mensagens, Deus nunca mudou minha voz. Aí fica lá. E pega, enche. Ah, que enche o quê? Encher o quê? Encher o quê? Pecado é pecado e acabou para mim, para você e para todos. Nós temos que fugir dele. É isso que a gente tem que fazer. Irmãos, conserva, meus irmãos. Fale, avise os pastores sobre esse vídeo. Dá o like no vídeo, compartilhe. Esses pastores estão cegos. A Bíblia diz, os meus pastores estão cegos. Estão cegos. Falta mais oração, falta mais intimidade com o Espírito Santo. Sabe por que há uma luta? Sabe por que hoje existe uma igreja A e uma igreja B? Por causa disso aqui que eu estou fazendo. Porque uns têm intimidade com Deus e outros têm emoção com Deus. Qual que é a emoção com Deus? Porque expulsam um demônio. O que aconteceu? Vou te explicar. Os discípulos estavam tudo emocionados quando expulsou o demônio. Senhor, os demônios submetem a nós. Sabe que Jesus falou? Não se alegra com isso não. Se alegra que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E se tiver escrito, você pode expulsar demônio, pode legiões cair na sua mão. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Vai para o fogo do Hades do mesmo... E vai ser pior, porque aqueles demônios que você expulsou, eles vão te quebrar vocês no meio. Né? Então, meus irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Tomem cuidado, meus irmãos. Tomem cuidado. Tá bom? Então, vou dizer uma coisa para vocês. Tem o recado de uma tal de Silvaninha Lima. Pelo jeito deve ser crente. Crente não é, né? Porque dá um recado. Ela fala assim, para de falar mal da vida dos homens. Ninguém falou mal de ninguém aqui. Estamos falando sobre a obra do Senhor e que as pessoas se salvam do fogo. E se eu estou falando para os pastores, é para o bem deles, para eles não ir para o fogo eterno. Ainda bem que tem profeta que avisa. E os outros que se calam, porque Deus não mostra para eles. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado. Tá? Muito cuidado, porque o paganismo é culto pagão. Culto a homem, culto a anjos. E outra coisa, esse negócio de falar assim, ó. Escuta só. O anjo tá aqui. O cara fala mais de anjo no culto do que fala de Jesus. Mais de anjo no culto. Culto a anjos. A Bíblia diz que condena essas práticas. Paganismo, culto a anjos, culto a homem, culto a pássaro, culto a tudo. Cuidado com o que vocês estão fazendo com a obra de Deus. Porque, meus irmãos, temos que... Os últimos dias estão aí. Amém? Quem tem alguma coisa contra, pode escrever que eu vou responder. Vai lá. Tem 350 pessoas na live. Vai. Eu espero. Eu respondo. Paulo disse que as mulheres têm que ser caladas nas igrejas, com certeza. Tem que ser, é doutrina de Deus. Vamos lá. Tem alguma coisa contra? Quem poderá contra a verdade, se não pela verdade? Tem? Tem alguma coisa contra? Quem aqui acha errado? Tira o óculos aqui. Quem acha errado o que eu estou falando? Foi Deus que me revelou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos? Vamos? Quem é o primeiro a se pronunciar?
Hã? Quem é o primeiro a se pronunciar? Bora, galera. Vamos. Mulher pode pregar sim. Vamos. Quem é o primeiro a falar, não, mas nada a ver de gosto de família, pastor. É só um... Vamos. Manda. Manda. Ixi, 400 pessoas e ninguém consegue debater isso. Imagina se fizer um debate ao vivo com os pastores. Ninguém pode, irmãos, contra a verdade. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Vocês podem contratar contra a verdade. Vocês não podem. Vocês não podem. Homem nenhum tem poder contra a verdade. Não tem como, irmãos. Não tem como. Né? Não tem como. Não existe. Contra a verdade ninguém pode. Ainda tem pastor que faz vídeo respondendo react, sendo que eu estou alertando pro bem. Né? Então, não tem como. Não tem como se você bater contra a verdade do Senhor. Pode querer levar... Foi uma revelação que eu tive, irmão, essa madrugada. Deus me revelou essa manhã, eu vim trabalhar e Deus falou comigo, ó, pagão. Eu falei, pagão o quê? Pagão. Pagão. Tudo se retrata a homens. Gente, não se fala a homens. Eu faço. Ou esse negócio de aniversário do pastor. Vocês perceberam que na igreja, nossa igreja, a gente nunca fez aniversário meu, dentro do culto? Sempre depois dos cultos? Quem viu? Esse negócio de aniversário de pastor dentro da igreja, do culto. Coisa satanista. Ai, coisa satanista é isso. É aniversário do pastor, e aí eles vão lá, para o culto e fica lá elogiando o pastor. Cada um traz um presentinho no meio do culto. Bando de sem vergonha vocês são. Olha, o dia que o fogo chegar, a vida de vocês vão queimar, mas vai queimar, vai gritar, vai se arrepender tanto de falar assim, pô, por que eu não ouvi o pastor Júlio César? Por que eu não ouvi? Né? Ai, por que eu não ouvi? Não, a mulher pode pregar sim nas igrejas sim. Né? A mulher não prega na reagem. Não, o pastor Flávio, você pode deixar a mulher pregar sim, que isso é bíblico. Tinha profetisa de Filipe e a mulher, ela se torna uma discípula também. A mulher tem poder sim para pregar. Bora fora do altar, lá embaixo, para não mostrar a altivez. Então, mulher tem que pregar sim, tá? Tem que pregar sim. Mulher tem que pregar. Ela tem que exercer o cargo dela. Ela pode ser missionária, ela pode ser pregadora. Levita não existe. Outra coisa maldita. Ô, coisa maldita esse negócio de levita. Aonde existe levita na Bíblia? Que é cantar. Aonde me explica dentro da Bíblia Sagrada? Aonde fala que levita? Levitas são as pessoas que preservavam o templo, levavam até sacrifícios a Deus, oferendas no altar do Senhor, limpavam o templo. Levitas era isso. Quem falou para vocês que levitas é cantar? Ah, eu sou levita, né? Ministério de louvor. Não existe ministério de louvor. Quem falou que existe ministério de louvor? Vou jogar esse... Eu vou descabelar, gente. Eu tenho que descabelar aqui. O que estão inventando na obra de Deus não é brincadeira que estão inventando. Misericórdia. Ficou bom o boné pra trás? Sim, ficou. Aí já seria vaidade, porque não tá protegendo o sol, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, ó, coisas pequenas, ó. Um boné assim seria vaidade, ó. Até a gente usar, viu? É vaidade, por quê? Porque não tá protegendo o rosto. Vaidade, tá vendo? Viu? É vaidade, isso que é vaidade. Porque não tá protegendo o rosto. Então por que eu tô com o boné? Entendeu? Ó, agora sim, ó, protejo o meu rosto. Então, meus irmãos, é isso. Aonde está escrito isso? Teatro, coreografia? Me fala. Aonde está levita? Aonde? Aonde? Aonde tem levita na obra de Deus? Eu quero que vocês falem onde tem. Por isso que muitos vão descer o fogo do abismo. O inferno está com suas mãos e braços abertos. Vocês vão tudo pro fogo eterno se vocês se arrependerem. Vocês estão achando que a igreja de vocês é meu, pastor? Tá achando que é você? Antes de você nascer já tinha igreja, pastor. Já tinha pessoas pregando, pastor. Então não adianta falar que esse ministério é meu ministério. Não adianta não, tá? Porque você vai morrer e vai prestar conta. Se vai. Se alguém não chega, se ainda o diabo não pedir sua alma, alguém chegar e dar um monte de tiro na sua cara, pastor, dentro do carro ministerial. Viu, pastor? Se o diabo pedir sua alma, sabe, vai usar o seu servo, vai te dar um monte de tiro. Você vai levar tanto tiro de ponto .40 na cara, e a hora que você sair do corpo, você vai falar, poxa, não valeu nada essa vida. Viu? Viu? Porque o dia que o diabo tá usando pessoas aí, é fácil assim, catar no carro ministerial, sentar o pau.
É isso que eu falo pra você. Cuidado, a morte te rodeia. Não tá repreendido não, Silvaninha. Tá repreendido não, tá solto. A sua língua também, você que tá ao vivo na live, tá solto também. Tá repreendido coisa nenhuma não. Tá repreendido não. Todos semeiam, ceifam. O diabo está louquinho e hoje esse ano vai ter muito assassinato de pastores. Escuta o que eu tô falando pra vocês como profecia. Muitos pastores vão morrer assassinados. Vai, por quê? Porque tá brincando, tem brecha com as coisas de Deus, tá brincando com as coisas do Senhor, expulsa demônio aqui, mas o coração tá no dinheiro. Todos os pastores com o coração no dinheiro vão morrer. Em um ano, dentro de um ano, vai morrer vários. Sabe por quê? Porque tá com a mão no dinheiro, na cumbuca de Deus, tá com a mão na cumbuca. A verdade é essa. A hora que você vê 1,40 na sua cara, pastor, você vai ver que realmente a sua vida de engano não foi nada. Não valeu de nada você falar mal do seu irmão, não valeu de nada você guardar o dinheiro do dízimo e deixar os pobres necessitados na rua. Não valeu de nada, pastor. Então fico com essa menção. Como profeta de Deus eu estou falando isso. E eu estou triste por isso? Dá tristeza, mas é a verdade. Então tome cuidado, tá? Vem enquadrar você aí, ó. Tá, meu irmão? Tá? Enquadrar você, dar um monte de tiro na sua cara. Aí você vai ver que o seu poder, expulsa o demônio, vamos ver se expulsa a bala. Vamos ver se expulsa a bala da ponto 40 na direção do seu crânio. Então, são palavras fortes, mas devem ser faladas. Devem ser ditas, né? Porque muitos estão brincando com a obra de Deus. Muitos estão pegando o dízimo e a oferta, gastando para si próprio, com benefício, com o seu luxo, o próprio luxo. Cuidado que o diabo pede a sua alma todos os dias. Cuidado com isso. Não, eu coloquei o anel aqui, porque esse aqui, ó, como que tá, tem chato. Isso eu coloquei aqui, esse anel, o aliança, tá bom? Vocês não querem falando. Então, cuidado, porque ele pede a sua alma todo dia ele pede a sua alma. Então, pastores, sabe onde era para você estar agora? Ó, eu tô trabalhando, ó, aqui, ó, ou na sua casa lá, ó, assim, pessoas nas praças. Duvido se lá no Paraná não tem, em Minas não tem praça cheia agora, em Rio de Janeiro não tem. Era pra você estar tudo profetando, fazendo culto livre, era pra você estar entregando cesta básica nas favelas. Ó, se a ISA tivesse aberta essas horas, eu estaria, sabe onde? Eu estaria junto aqui, ó, nessas crianças aqui, ó, entregando panfleto aqui pras mães, falando de Jesus, orando por posição de mão. A igreja santa, cadê a igreja? A igreja santa, a igreja foi tomada, a igreja perdeu espaço. Sabe por quê? Vocês querem o dinheiro, o Pix, é fácil colocar essa bunda suja, essa cueca estourada de bosta em cima da cadeira, colocar um celular na diagonal e falar, manda seu Pix, enquanto o trabalhador fica com lata de concreto nas costas, ralando demais, calado para dar o Pix para sua conta, pastor, e você não fazer nada com o exercício da fé, que é a verdadeira religião, que é dar pro órfão e pra viúva os dízimos e as ofertas. Cadê a cesta básica? Na SA, a cesta era desse tamanho aqui, pastor. Ó, não era 2 saquinhos de arroz, não. Era estralada a cesta, era 40 mil de cesta básica. Nós mandava 40 mil, por isso que nem hoje nem tenho casa, pastor. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu sou um homem íntegro, gente do Senhor. E vocês? Cadê a cesta? Cadê por semana cestas básicas? Pega um caminhão baú, dá pra encher o dinheiro que vocês têm aí, dá pra encher. Dá, Deus tá vendo o dinheiro que tá aí dentro. Ó, meu Deus, eu tô sentindo a presença de Deus. A pergunta que Deus tá falando hoje: quanto temos no cofre, filho? Aí complicou. Ai, filho, quanto temos no cofre? Temos. Ele falou temos, porque é dele. Quanto tem no cofre? Tesoureiro, quanto tem? Dá pra comprar, dá pra dividir com os pobres? Pegou, hein? Quanto temos, tesoureiro, no caixa? Vamos, a parede já tá pintada, já tem ar-condicionado. Vamos dividir com os pobres? Vamos dividir com os pobres? Vamos dividir com os pobres? Vamos? Vamos? Vamos ou não vamos, pastores? Pegar os dízimos agora, entrar numa loja que faz cestas básicas? Vamos entrar naquela comunidade onde aquela criança com a perna cinza, sem esperança, com o nariz catarro tudo escorrendo, carregando um tijolo achando que é carrinho de controle remoto? Aquela criança da periferia. Vamos, pastor? Vamos ou não vamos? Quanto temos no cofre, pastores? Deus está perguntando para você. Hein, meus irmãos? Até quando, meus irmãos? Até quando a periferia vai estar passando fome e a igreja enchendo os pastores de carro novo? Até quando nós vamos enxergar isso
Cuidado, meus irmãos, com o culto paganismo. É um recado que eu dou de Deus, aqui que Deus conserte o coração de vocês. Que vocês voltem. Aí outra, a pergunta, só para responder a pergunta de uma mulher. Eu não sou exemplo? Se eu não sou exemplo, você é exemplo? Eu fui o maior exemplo desse Brasil. E o meu exemplo foi seguido para muitos pastores. E ainda estou sendo exemplo, sabe por quê? Exemplo de superação. Então eu fui o maior exemplo. Se eu não fui exemplo, quem foi então? Quem que foi? Me explica quem que foi exemplo então. Então, é isso que nós temos que fazer. É olhar para o lado superior da situação. Olhar à frente da situação. Então cuidado, meus irmãos. Pastores, pega o dízimo, pega o tesoureiro. Quanto tem de tesoureiro? Nós temos aí 50 mil na conta. 70 mil nós temos. 70? 40. Pega 40 mil. 40 mil de cesta básica. Quantas famílias não vai comer? Vai louvar o nome do Senhor, vai glorificar a Deus. Vai falar, glória ao Todo-Poderoso. Olha, tem uns demoninhos aqui em cima. Olha os demoninhos, olha lá. Aqui que legal. Vamos lá, vamos aqui. Ó, aqui, ó. Boa reparação. Ó. Ixi. Ih, irmãos, travou aqui, peraí. Eu já volto. Ó, aqui, ó. Pastores, obreiros, pessoas passando fome. Pastores, que leva os obreiros. O obreiro tá mais ou menos, porque trabalha, abre culto, o pastor não dá uma benção pro obreiro. O obreiro não ganha uma cesta básica, o pastor não ganha uma parcela de carro paga. Não, não ganha. O obreiro não. O obreiro tá aí, ele tem que abrir. Esse aqui é o pastor. Pastor. A mulher do pastor. Ih, hoje shopping, hoje tem pra comer picanha. E esse aqui, ó, é aquele que não tem comida. Aí, ó. Aí, ó. Ó, que não tem comida, ó, sem esperança. Esse aqui é aquele lá que você joga fora. Ó, o obreiro tá mais ou menos, sabe por quê? O obreiro precisa, às vezes, pagar o carro. Prestação a igreja nunca tem. Mas quer manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo. Aí, ó, pastor, a esposa e o sem necessidade. Passando luta. É isso aí que tá falando, gente. Deus abençoe, amém. Comentem aqui, meus irmãos, pode compartilhar. Aqui não tem prego na língua, viu, gente? Eu falo o que Deus me manda e quem quiser ciscar, que se cisque. Tô nem aí com você, faça a vontade de Deus e vê o que você pode fazer. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade de poucas. Tô aqui para morrer por Cristo. E não vou travar não, enquanto aquilo, a justiça de Deus é como uma águia olhando ao horizonte.